Fala pessoal, fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá então? Partiu? Vamos falar de tipologia textual, isso aí, né? Vamos relembrar ou repassar os 5 tipos principais, tá? Que são os mais reconhecidos. Então a gente tem que cuidar. Tipologia, né? Uma dica inicial. Tipologia é uma ideia. Gênero textual é outra ideia. Gêneros textuais existem vários, certo? Mas a maioria dos gêneros textuais ficam, né, num desses 5 pilares, numa dessas 5 formas de escrever. Então vejam comigo. Tipologia textual, turma. Então ela vai ter, ó, 5 maneiras. A primeira, a narração, né? Ou seja, qual é o intuito básico da narração? Contar algo, ó. Certo? Aí, claro, aí vem várias, né, maneiras, várias formas, vários tipos, né, gêneros de narração. Tem a narração aquela mais clássica da fábula, tem a narração crônica, né, que conta fatos do dia a dia, tem a narração literária. Bom, e aí vai. Depois nós vamos ter a descrição. Descrição, turma, ato de detalhar. Tu vai detalhar, né? A gente usa a descrição para descrever, né? Usa majoritariamente os adjetivos para descrever um personagem, para descrever um ambiente, perfeito? Então, tá, mas a descrição não anda com a narração, professor? Anda. É bem comum, turma. É bem comum dentro, por exemplo, de uma narrativa aparecer a descrição. Beleza? Depois nós vamos ter a dissertação. Vejam só. Na estrutura, aqui no cantinho. Aí, dissertação, turma. Ela é dividida. Dissertação é o ato de escrever e tu pode fazer isso de duas maneiras, né? Que a gente vai ver. Tu pode fazer de maneira expositiva ou de maneira argumentativa, certo? Diferença? Um é estudo e o outro é opinião. Ó, um é estudo e o outro é opinião. Então, sempre haverá duas maneiras de dissertar. Uma que é baseada em estudos e pesquisas, que a gente chama de expositivo, e a outra que é apenas a exposição da opinião. Próximo, olha só, o injuntivo, tá? Que é o que dá o passo a passo, é o que apresenta instruções. Como fazer? Então, o texto injuntivo é aquele que vem com o imperativo, né? Majoritariamente ele é formado pelo verbo no imperativo, ele mostra o passo a passo, então são textos instrutivos. Faça isso, pegue aquilo, coloque tantos, né, tantas colheres disso. Muito bem. Então, apresenta instrução. Ó. E o último, o preditivo. Então, 5 tipos, tá? Preditivo. O que é isso? Preditivo é pré-dizer, dizer antes. Então, são textos, tá? Que a gente cria falando do futuro, falando do amanhã, do que pode acontecer. Então, ó, ele apresenta ideias futuras. Beleza, galera? Então, nós temos a narração, que é contar algo, a descrição, que é ato de detalhar, personagem ou ambiente, a dissertação, que é, né, por exemplo, a informação, né, a notícia, ela é uma dissertação expositiva, beleza, eu estudo, né? O injuntivo, que apresenta uma instrução, e o preditivo, que são as ideias futuras. Para ficar melhor, vamos detalhar mais isso aí. Olha só. A narração. Modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, que recorreu num determinado tempo e lugar.
envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo real, a uma relação de anterior e posterioridade, o tempo verbal predominantemente é o passado, naquela época, vivia, fazia. Estamos cercados de narrações desde as que nos contam histórias infantis até as piadas do cotidiano. Então, olha só, alguns exemplos, tá, de textos. A gente vai ter o conto, a fábula, a crônica, romance, novela, depoimento, piada, relato. Então, tudo isso aí forma a narrativa. Beleza, galera? Ou seja, o ato de contar. Narrativa é o ato de contar. Beleza? Muito bem. Aí a narrativa, claro, ela pode trazer consigo a fala direta ou a fala indireta. Né? A fala direta é o próprio personagem falando, marcado por travessão ou marcado pelas aspas. E a fala indireta é o narrador que comenta ou que reproduz a fala do personagem. Então ali eu trouxe um exemplo só para a gente ilustrar, só para a gente verificar, ó, uma fábula, né, de Monteiro Lobato, que é um dos autores mais famosos, né, do gênero fábula da narrativa aqui no Brasil. Aí tem a famosa fábula do cavalo e o burro, acho que todo mundo já leu alguma vez, né? Então ali ele tem é uma fábula com uma narrativa com falas diretas. Muito bem. Aí vem, ó, A Bola, de Luiz Fernando Veríssimo, que é uma crônica narrativa. O pai me deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5. Então, isso também é um tipo de narrativa, as crônicas, né? Essas principais aí que existem. Texto 2, descritivo. Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto, ou seja, descritivo. A ideia é, ó, caracterizadora. Pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Não há relação com anterioridade ou posteridade, ou seja, ele não trabalha com ação. O intuito do texto descritivo não é contar o que aconteceu, mas sim detalhar ali o ambiente em que acontece. Então vamos lá, significa criar com palavras a imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem. Aqui o texto se apega. É um tipo textual que se agrega, ó, facilmente aos outros tipos de versos. Como eu disse, na narrativa, que foi a primeira que a gente viu, é muito comum, é normal, é muito possível a gente encontrar esse gênero. Tem predominância em gêneros como, aí vem, cardápio, folheto turístico, anúncio classificado, certo? Quando ali ele descreve, por exemplo, vende-se um apartamento, aí vem todas as descrições necessárias do que esse apartamento oferece, o que ele tem. Beleza, bem tranquilo, né? Ó, era uma moça de 16 a 17 anos, ó, delgada, sem magreza, estatura um pouco acima da mediana, talha elegante e atitudes modestas. A face, de um moreno pêssego, tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor. Naquela ocasião, tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros. Natural efeito do abalo. As linhas puras e severas do rosto, ou seja, olha quanto se escreveu, mas não está se contando ou se imaginando uma ação, mas sim se detalhando exatamente como é que é, ou quais são as características dessa personagem aí, certo? Dissertação, nosso terceiro pilar, né? O ato de dissertar, certo? Significa desenvolver ou explicar um assunto. E isso a gente pode fazer de várias maneiras. Muito bem. Dependendo do tipo de gênero da dissertação, tá? Ele pode ter um caráter expositivo ou argumentativo. O expositivo é aquele que trabalha com uma única verdade, ou seja, ele tem um estudo, ele tem uma base, ele tem um artigo científico, ele tem um fato. Então, quando uma notícia é dada sem opinião nenhuma, é um texto dissertativo expositivo. Né? Uma notícia, uma informação, né? Dicionários, estudos, né? As leis são todos textos expositivos que expõem uma única verdade. Argumentar é opinar. Aí, turma, o texto ele pode trazer uma notícia e uma opinião junto. Aí é o que a gente chama de resenha, né? O que é a resenha? É quando junta os dois. Tu tem a informação, né? Tu tem o fato e tu tem a opinião do fato. A gente chama isso de gênero de resenha. Mas o tipo de texto, né, a tipologia textual é dissertativo. Muito bem. Ó, exposição.
Apresenta um saber já construído e legitimado, ou um saber teórico. Apresenta informações sobre o assunto. Expõe, reflete, explica, avalia ideias de modo objetivo. De modo objetivo, não é subjetivo, ou seja, não é com opinião. É com base em estudos. O texto expositivo apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. A intenção é informar e esclarecer. Então, a aula, por exemplo, esta aula de tipologia textual, ela é uma aula expositiva. Resumos, textos científicos, enciclopédias, textos expositivos de revistas e jornais. Beleza? A notícia em si, quando ela é totalmente, neutra, sem opinião, apenas conta o que aconteceu, o fato, isso a gente chama de notícia expositiva. Beleza. A Netflix revelou nessa terça-feira, 21, quem interpretará o tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, na aguardada minissérie sobre a vida do piloto. O escolhido para o papel é o ator Gabriel Leone. É uma honra poder interpretar Beleza, afirma Leone. E aqui outro exemplo, o dicionário. Notícia. Então, as notícias, os fatos, pertencem ao pilar da tipologia textual dissertação expositiva. Beleza, galera? É claro, aí tem notícia, aí tem resenha, que são gêneros dessa dissertação. Beleza? Tudo bem. Constituição Federal de 1988, artigo 1º. República Federativa do Brasil e os seus fundamentos. A soberania, a cidadania, ou seja, texto expositivo. Ok? Beleza. Ele tem uma subclassificação, tem, turma, que é o que a gente chama de gêneros textuais, que trabalha com as leis. Mas ele pertence ao pilar da dissertação expositiva. Gênero textual com objetivos pedagógicos. É disposto de maneira que todos os leitores tenham a mesma conclusão. Por esse motivo é considerado um texto utilitário. Então, nós temos aqui um gênero pedagógico, mas pertence à tipologia da dissertação, da narração expositiva. Aí ensinando a fazer a reciclagem correta, o descarte de papel, plástico, metal, vidro orgânico. Beleza, galera? Então a gente teve alguns exemplos aqui, A aplicação de leis, texto pedagógico e a notícia. São gêneros diferentes. Beleza, galera? Então, isso são gêneros, tá? Gêneros há vários, mas todos pertencem ao pilar da dissertação expositiva. Tipologia é isso. Então, tem que cuidar do enunciado. A gente vai ver uma questão ou outra agora aqui na sequência. Tá? O enunciado, a tipologia. Então, é uma dessas 5. Aí, gênero, gênero é vasto, Por exemplo, na narração, dá pra fazer gênero de romance, terror, comédia. Estão entendendo, galera? Muito bem. Drama, ficção. Ainda no terceiro pilar da dissertação, que é aquele que é apresentar, ele pode ser uma dissertação argumentativa. Qual é a diferença? Além de toda, a argumentativa, turma, ele faz a defesa de ideias ou de um ponto de vista. Ou seja, o intuito aqui não é informar, o intuito aqui não é explicar uma única verdade, expor um estudo, um conhecimento, mas sim um pensamento. O que eu acho sobre qualquer assunto. Tanto que em vários concursos, cai a dissertação argumentativa. O texto, além de explicar, também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Convencer, entre aspas, não quero que tu mude, mas eu quero que tu entenda o meu ponto de vista. Eu quero te mostrar a minha visão daquele assunto que está sendo discutido. Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias. Geralmente usa a linguagem denotativa, Foge um pouco, procura-se fugir na argumentação da conotação, sentido figurado. Então, eu vou encontrar isso em sermão, ensaio, monografia, dissertação, tese, manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas. Aí sim. Editoriais de jornais também, e revistas, ou crítica, ou resenha, quando o cara explica, fala sobre o livro, um autor, um filme, enfim, um fato, da história, e opina depois disso. A gente chama de resenha. Aí entra aqui. Então, tudo que trouxer, tudo que carregar opinião, certo? A gente chama de argumentação. Beleza? Então, 2 tipos. Um que tem um estudo, livros didáticos, e outro que traz apenas a opinião.
Quando a gente faz uma dissertação, não dá para eu citar, a gente pode usar, citar um fato, né, ou um estudo, mas o que prevalece ainda é a opinião. Ó, aí eu trouxe a redação do Enem, né, tem que fazer, isso é um tipo de dissertação argumentativa, vem com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Artigo de opinião, ó. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que há um único tipo de crime. Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento. Aí tu vê, ó, que vai apresentando a opinião ali do jornalista sobre a temática discutida. Quarto pilar dos 5, ó, turma. Injunção ou instrucional. Textos injuntivos, tá? É aquele que ensina a realizar uma ação. Como diz ali, ó, indica como realizar uma ação. Se liga nessa. Utiliza a linguagem objetiva e simples. Os verbos são empregados no modo imperativo. Faça isso, coloque aquilo, meça, certo? Ponha, retire, misture. Porém, nota-se também o uso do infinitivo. Ó, então ele vai aparecer em ordens, pedidos, súplicas, desejos, manuais de instruções, certo? Textos com regras de comportamento, textos de orientação, recomendações de trânsito, receitas, cartões. Então, tudo isso é gênero textual. Beleza, turma? Recomendação de trânsito, texto de orientação, regra de comportamento, mas pertence ao pilar da instrução, injunção. Então, uma receita de bolo, tá? Uma prescrição médica, pode entrar aqui nesse pilar. Vejam. Ó, como vender bem? Serviços. Aí botou ali, tá, ó, sonhe junto, estude, analise, reveja, vigie, incentive, certo? A ação é fundamental, ouça, sorria. Beleza, algumas instruções de marketing. Ó. Então, a gente tem o gênero publicitário aqui, né? Esse que está na tela são dois gêneros publicitários, que pertencem ao pilar do texto injuntivo. Textos literários, aliás, textos não literários, né? Ó, aqui como vender bem, instruções, passo a passo. Ó, texto, né, de propagandas, né, os textos publicitários, não é um tipo de texto, é um gênero do tipo injuntivo. Muito bem. E o último, o preditivo. O texto preditivo prediz, ou seja, diz antes. De fato, o entendimento do termo é a exata compreensão de seu contexto. O gênero preditivo é aquele cujos, deixa eu só arrumar aqui. Se liga nessa. Cujos discursos, certo? Servem para indicar uma previsão, dar uma informação sobre o futuro, de forma a antecipar os eventos que, segundo o enunciador, deverão ocorrer. Ó, claro, também, eles também são chamados de divinatórios. Então, preditivo ou divinatório é a mesma coisa. Divinatório. Os textos de caráter divinatório têm a função de fazer previsões. Então, todo texto que tu dá uma previsão, né, a gente chama de preditivo ou divinatório, né, que tu tenta adivinhar. E aí, galera, quando um exemplo bem básico, ó, é o horóscopo, né? O horóscopo do dia de hoje para Leão, no caso meu signo, né? Confira a previsão. O Sol entra em Áries, enfim. Este pode ser um ano importante. Cara, frase top, né? Para qualquer signo. Para fazer uma limpeza em emoções e sentimentos nocivos e dar um passo à frente em seu caminho espiritual. Aprenda a meditar. Show de bola. Quando alguém fala, como é que vai ser a seleção brasileira? E alguém discorre o que vai acontecer, ou quando alguém discorre sobre um resultado possível de um jogo futuro, a gente chama isso de preditivo ou divinatório. Beleza? Muito bem. Ó. Aí, turma, eu trouxe pra gente ter uma noção. Como é que faz isso aí, professor? Cai assim, ó. A banca dá um texto, aqui eu selecionei um parágrafo, né? A Guerra do Fim do Mundo. Aí ela vem e faz a pergunta. A sequência tipológica, ó, tipológica predominante. Isso é, a maioria das bancas faz corretamente. Coloca assim, ó, predominantemente, porque é possível tu encontrar mais de uma ideia dentro do texto. Então ali apareceram, ó, narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. Então vamos ver. Um homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. Sua pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam como fogo perpétuo.
Calçava sandálias de pastor e a túnica azulão que lhe caía sobre o corpo lembrava o hábito desses missionários que, de quando em quando, visitavam os povoados do sertão, batizando multidões de crianças e casando os amancebados. Era impossível saber sua idade, sua procedência, sua história, mas algo havia em seu aspecto tranquilo, em seus costumes frugais, em sua imperturbável seriedade que, mesmo antes de dar conselhos, atraía pessoas. Claro que a gente entende um pouquinho de ação, mas o que predomina aqui, galera? O que predomina aqui? A característica, né? Então, voltei para cá, ó. A gente vai marcar, se liga nessa, a descrição. Fechou, turma? Tá aí, certo? Descrição. A descrição, né? Ah, mas ali não é uma narração, é que a descrição ali impera naquele pedaço de parágrafo, né? Daquele parágrafo ali, a gente encontra mais a descrição sobre o personagem principal do que a narrativa da história dele. Então é muito comum a descrição dentro da narração, né? Ou dentro de uma exposição. Perfeito? Tá aí. Top, né, turma? Então o curso pediu pra gente fazer essa discussão de tipologia textual. É rápido, porque são 5 pilares, tá? O que modifica, o que pode modificar, é o que a gente considera, ou o que a gente classifica como gêneros textuais, certo? Mas todo gênero textual, galera, tá preso a uma dessas 5 ideias que a gente discutiu. Da narração, da descrição, da dissertação, certo? Ó, do injuntivo e do preditivo. Esses dois últimos, né, injuntivo e preditivo, que a gente tem que cuidar mais, né? Porque são nomes diferentes. Talvez até novidade para muitos aí do outro lado da tela. Barbada? Barbada e top demais, né? É uma pergunta que eu sei que as bancas gostam de fazer, a IBFC é uma que gosta, né? Essa que eu me lembro agora de momento, são as que, é a que mais pergunta. Mas é assim que cai. Fechou? Valeu, galera. Agora é com vocês. Bons estudos e até o próximo assunto. Tchau.